Dando continuidade, agora vamos para as propriedades que envolve produto vetorial, tá bom? Então, a primeira propriedade é o seguinte: se eu tenho o vetorial v igual a zero para todo o u, quer dizer, o vetorial v não, o vetorial próprio. Quando eu falar o vetorial, é o produto vetorial, tá bom? 2. O produto vetorial v é igual ao simétrico, né, do, digamos, comutativo. Terceiro, se eu pego o vetorial v mais w, ele é o v mais o w. 4. Se eu pego aqui um escalar u vezes, né, vetorial v, é a mesma coisa, como se fosse aqui realmente conserva a associativa. 5. U vezes v igual a zero se somente se um dos vetores é nulo, um dos vetores é nulo, ou se acontece o que? U e v são colineares. Se uma dessas coisas aqui acontece. 6. U e v é ortogonal simultaneamente, né? É ortogonal a ambos u e v. Tá? Eles são ortogonais ao produto deles. Cada um ortogonal ao produto entre eles, tá? Próximo. 7. Os vetores u, v, u vezes v tem direções das arestas de um tetraedro, das arestas de um tetraedro, tetraedro não, um triedro OXYZ direto. 8. A norma do vetorial UV é igual a U ao quadrado, V ao quadrado, menos U escalar V ao quadrado. 9. Se U diferente de zero, V diferente de zero, e se θ é o ângulo dos vetores U e V, temos que U vezes V é igual a U V seno θ. 10. O produto vetorial não é associativo. O produto vetorial não é associativo. As demonstrações vão ficar como exercício, tá ok? Vamos aí para agora um teorema, tá? Seguinte. Teorema. Geometricamente, o módulo do produto vetorial, U e V, mede a área
de um paralelogramo. A, B, C, D, determinado pelos vetores U igual a B e V igual a AC, ok? Seria isso aqui, ó. Você tem aqui o C, A, θ, a altura, aqui é o meu V, aqui é o, aqui o B. Temos isso aqui, tá bom? Então o teorema é o seguinte: geometricamente, o módulo do produto vetorial IV mede a área de um paralelogramo ABCD determinado pelos vetores U e V. Esse é o paralelogramo, tá ok? Então vamos lá para a nossa demonstração. A demonstração é o seguinte, né? Quem vai ser a área, né, do ABCD? A área do ABCD nada mais é que o valor dessa base aqui vezes a altura, né? Então, a área de um quadrilátero é feita assim, né? Consequentemente, essa altura também, ela pode ser escrita, bem que ela, ó, a altura, eu tenho uma relação com V e o seno. Então, essa altura, na verdade, é o módulo seno de θ, ok? E aí, quando você junta esses dois aqui, o que você tem é o seguinte, que essa tua área de ABCD, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual a U vezes V, U vezes V, vezes o seno de θ. Mas, né, você tem o seguinte, o V, né, a norma disso aqui, ele é U vezes V seno de θ, tá? Logo, né, de onde você tirou isso aqui? Se a gente volta anteriormente, né, tu vai ter, quer dizer, aqui não foi demonstrado isso, tá? Nesse primeiro feito aqui que a gente tem sobre esse produto, os vetoriais, nesse próximo aula a gente não tem escrito isso aí, tá ok? Mas aí se você fazer um resgate das aulas passadas, tu vai ter uma relação com desta forma aqui, tá? Nesse documento aqui não vai ter, tá bom? Então, logo, quando você compara, né, a área de ABCD com esse produto aqui, então, na verdade, tu tem que a área do ABCD é exatamente o produto A vezes V. Pronto, como você queria tá demonstrando. Ok? Você tem isso aí, tá? Então, dando continuidade aqui, vamos para um exemplo. Exemplo é o seguinte, determinar o vetor unitário, simultaneamente ortogonal, aos vetores U, que é o 2, menos 6 e 3, e o V, que é igual a 4, 3 e 1. Nosso exemplo. Vamos lá para a solução dele. A solução dele é o seguinte. Das propriedades anteriores, né, temos que o V
vetorial e VU são ortogonais simultaneamente, né? São ortogonais simultaneamente, são ortogonais simultaneamente a U e V, né? Ok? Então, ou seja, ele quer que você determine o vetor unitário simultaneamente, né, ortogonal aos vetores. Então, eu sei quem são, para propriedades, quem são os caras que são ortogonais a U e V, certo? Então, eu vou calcular aqui quem é esse U vezes V, né? Lembre só do seguinte, que 1 vezes V é a mesma coisa que V, solução, né? Solução. Tu vai ter que U vezes V é a mesma coisa que V vezes U, com esse negativo aqui, certo? E para você encontrar os vetores unitários, eles são ortogonais. Para encontrar os unitários, basta encontrar os versores. Então, você tem a primeira coisa, essa. Segunda, os vetores que são unitários, certo? Eles vão ser o quê? Basta encontrar aqui o versor. O versor seria aqui U vezes V sobre a norma de U vezes V. Tá ok? Você teria isso aí a ser encontrado. Então, o passo que você vai fazer aqui é quem é U vezes V. Né? Você vai fazer I, J, K. E aí você vai encontrar aqui 2 menos 6 e 3. 4, 3 e 1, que é exatamente o U e o V. Aí tu vai ter que encontrar a resposta. Tira o módulo disso. E aí você vai ter aqui a primeira resposta, certo? A segunda resposta vai vir disso aqui, certo? Aí você faz os mesmos moldes, né, de cima aí, sendo que o menos V, né, vai ser você pegar o V que você tem, que é 4, 3, 1, e ficar menos 4, menos 3 e 1. Vai multiplicar ele por 2, menos 6 e 3. Ao calcular isso aqui, tu vai encontrar outra resposta. Posteriormente, tira o módulo, né, de cada uma dessas, tira esse, e tira o módulo do outro, certo? Tira desse e do outro. Posteriormente, vai aplicar os dois aqui, né? Vou chamar aqui de 1 e 2, aplicar 1 e 2 aqui, e essas são tuas respostas, né? E aí o gabarito é o seguinte, a tua resposta, ela vai ser menos 3 sétimos, 2 sétimos e 6 sétimos, e a segunda resposta será 3 sétimos, menos 2 sétimos e menos 6 sétimos, ok? Vamos para um outro exemplo. Outro exemplo é o seguinte, dados os vetores U, 1, 2, menos 1 e V, 0, menos 1 e 3. Calcular a área do paralelogramo determinado pelos vetores determinado pelos vetores 3U e V menos U. Então vamos lá aos passos da solução. Ele quer então que você encontre aqui o paralelogramo, né? É a área do paralelogramo. Então basta fazer isso aqui, ó. Você vai encontrar a norma de 3U vetorial V menos U. Claramente, né, a primeira coisa que você vai fazer, quem é o 3U? Tan. Quem é o V menos 1? Tan. Encontrou os valores dele? Beleza. Depois vai fazer o produto vetorial deles, tá? E aí tu vai ter a tua resposta, que no caso, a minha resposta aqui é 3 raiz de 35, tá? Então aí você vai ter isso aí como tua resposta, tá bom?
Vamos para um outro exemplo. Sejam os vetores U, que é 3, 1 e menos 1, e o vetor V, que ele vai ser A, 0 e 2. Calcular o valor A para que a área do paralelogramo determinado por U e V seja igual a 2 raiz de 6. Então, a ideia são as mesmas colocadas, né? Primeiro, tu vai encontrar o paralelogramo e vai dizer que é 2 raiz de 6. Então, tu vai ter como resposta aqui, ou ele vai ser menos 4, ou A igual a menos 2. Exemplo. Calcular a área do triângulo de vértices A igual a 1 menos 2 e 1, B 2 menos 1 e 4, e o C igual a menos 1, menos 3 e 3. Então, vou lhe mostrar aqui os passos para resolver isso aqui, tá bom? Então, os passos para resolver, o primeiro é o seguinte, né? Calcular a área do triângulo. Então, vou desenhar aqui arbitrariamente um triângulo, certo? Um triângulo qualquer aqui, de A, B, C. Então, tu vai encontrar o vértice AB, né? O lado AB, o lado BC, AB, BC e CA, tá? Vai encontrar esses três lados aí, ok? Feito isso, o que na verdade, ao encontrar isso aqui, você não tem basicamente um valor dessa área, mas tu tem uma suspeita que é o seguinte: anteriormente eu vi que a área, se eu tenho U e eu tenho V, a área disso aqui, ele é U vezes V em norma. Então, no nosso caso, se encaixa muito bem o meu V para ser o AB e o meu C para ser o meu U para ser o AC. Pronto. Então, tu não precisa encontrar aqui esse BC. Encontra apenas esse, encontra esse, encontrar, faz produto vetorial entre eles e posteriormente tu vai encontrar a área do paralelogramo. Para tu encontrar a área do triângulo, ele vai ser a metade disso. Então, por fim, tu pega esse S e divide por 2. Vai ser a área do triângulo. Certo? Ok? Vai ser a área do teu... Nome feio ficou aqui. Triângulo. Certo? Vai ser a área do teu triângulo. Ok? Então, vamos lá. Dando continuidade. Agora, a nossa terceira e última, né, nosso estudo aqui, produto. A gente aprendeu produto escalar, produto vetorial, agora chamado produto misto, certo? Sejam U dado por x1, y1, z1, certo? V igual a x2, y2, z2, certo? E W igual a x3, y3 e z3. Chamamos de produto misto denotado por U escalar VW ou simplesmente U, V e W, certo? Será dado por
dado por U, V e W, ele vai ser dado simplesmente assim: x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Ok? Exemplo, né? Calcular. Então, vou tomar aqui como uma definição, tá? Eu não vou aqui estar provando isso aqui. Então, vocês vão aceitar como uma definição, certo? Esse produto aqui, tudo bem? E aí, vamos agora calcular U, V e W, produto misto, dado U igual a 2, 3 e 5, V igual a menos 1, 3 e 3, e o W igual a 4, menos 3 e 2. Certo? Então, vamos lá. U, V e W. Então, vamos botar o primeiro, né, que é o 2, 3 e 5. O segundo, menos 1, 3 e 3. 4, menos 3 e 2. Vamos fazer isso aqui, certo? De algumas formas de fazer, eu gosto de pegar esses dois e botar aqui em cima, e esses dois aqui de cima botar aqui embaixo. Então, vamos multiplicar. Ó. 4 vezes 3 vezes 3. Aqui 2 vezes 3 vezes 2. Menos 1. Menos 3 e 5. Menos 2, menos 2, menos 3 e 3. 4, 3 e 5. Menos 1, 3 e 2. Menos 1, 3 e 2. Vamos fazer isso aqui. 4 vezes 9, 36. 2 vezes 2, 4, 12. Mais 3, 15. Menos, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. Menos 18. 4 vezes 5, 20, 60. Menos 6. Vai ficar 12, 36 dá 48, mais 15, menos, aqui vai dar 60 menos 18, 42 menos 6, ok? Aqui vai ficar 50, 63, menos 42 menos 6, dá igual a 36, tá? Então, aqui vai dar um todo de 27. Ok? Então, esse vai ser o produto misto. Ele vai gerar um valor, tá? Um valor escalar. Tá bom? Então, vamos lá. As propriedades do produto misto. Propriedades do produto misto. Ok? Então, vamos ter o seguinte. Primeira propriedade. U, V e W. Se ele deu zero, se, aí você tem uma coisa derivada aqui. Primeiro, né? Um deles é nulo. Um deles é nulo. Lembre que sobre matriz, se uma coluna, né, é nula, todo o resultado dele vai ser nulo, determinante. 2 são colineares, ou seja, são proporcionais, também propriedades determinantes de matrizes nos dá isso. Terceiro, os 3 são coplanares. 3 são coplanares. Estão no mesmo plano. Certo? Então, por exemplo, uma verificação. Verifique se esses vetores são coplanares se o produto for zero aqui, né? Por exemplo. Ok? 2. U, V, W. É a mesma coisa, né? Lembre que também isso aqui ela vem de matrizes. Se eu trocar aqui a ordem, U e V. 3. U, V. Se eu pegar aqui um W1 mais um W2,
é a mesma coisa que UVW1, UVW2. 4. UVMW. Aí esse valor de M ele pode ser transferido. Você lembra de matrizes, tá? Ele pode ir para qualquer local aqui que eu queira, inclusive MU, V e W, inclusive fora. Ok? Temos isso aqui. A demonstração basicamente é um trabalho de determinantes, né, de matrizes. A demonstração então vai ser através de exercícios. Vai ser um exercício, tá? É uma observação importante que o produto é vetorial e consequentemente misto não são definidos no plano, no R2, tá? Observação é essa. Uma outra observação é que U, V e W são coplanares se o produto misto deles for igual a 0. Exemplo: verificar se são coplanares. Se são coplanares, o 3 menos 1, 4, V 1, 0, menos 1, W 2, menos 1 e 0. Certo? Você vai verificar isso aí. Um outro exemplo. Como é que verifica isso? Apenas fazendo aí determinante 3×3. Qual deve ser o valor de M para que os vetores A, que ele é o M2 menos 1, B 1, menos 1 e 3, e C, que ele vai ser 0, menos 2 e 4, sejam coplanares. Lembra, sempre coplanares tem que ser, né, igual a 0. Então a solução aqui, você começa claramente dizendo que para ser coplanar, esses três tem que ser igual a 0. E aí você faz determinante 3×3 e aí você encontra como resposta M igual a 3, certo? Vamos aí para um outro exemplo. É o seguinte, o exemplo é verificar se os pontos A, 1, 2 e 4, B, menos 1, 0 e menos 2, C, 0, 2 e 2, e D, menos 2, 1 e menos 3, estão no mesmo plano. Estar no mesmo plano é ser coplanar. Então é a mesma ideia, certo? Do conceito anterior, tá bom? Então vamos lá. Com isso a gente acaba essa parte assim, de produto misto. Agora vamos trabalhar algumas coisas a respeito de uma aplicação ainda do produto misto, tá? Vamos para uma definição aqui interessante. O produto misto, lembre
quando eu trabalhei com produto vetorial, o módulo dele, ou a norma, dava a área de um paralelogramo. E aqui, né? O que pode acontecer? É algo similar. Então, o produto misto, né? O VW, né? Que é a mesma coisa que o VW em vírgulas, é igual em módulo, né? Aqui em norma, em módulo, ao volume do paralelogramo. Opa, programa não. Paralelepípedo com arestas AB V. Aqui não vou botar AB não. AD, o V, o AB e um W igual a um AC. Todos vêm do A, né? Ok? Então vou desenhar tentar desenhar para vocês aqui como é que seria isso aqui, tá? Então seria assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma retas. Seguinte. Deixa eu desenhar aqui. Bom. Temos aqui A, D, C, B. Aqui para vocês um paralelepípedo. Opa. Deixa eu desenhar aqui de uma outra cor. Vocês só observarem que está por trás. Ok? Aqui nós temos um paralelepípedo. Esse é o meu V. Esse U. Esse o meu W. Esse aqui é o V vetorial W, certo? Aqui é o meu θ. Esse aqui vai ser a minha altura, tá? Que é um W, ok? E aí vocês tentem mais ou menos observar que esse V vezes W, tá ok? Esse garoto aqui, né, esse é o W e esse é o V, desenho aqui de outra cor, ele vai ser perpendicular aos dois, tá aqui de verde, simultaneamente, tá? Como se que fosse um plano W e V, e eu tenho esse aqui que é perpendicular a esse plano, ok? Separando isso, você ao escrever isso aqui, né, bem aqui ao canto, ó, aqui e aqui, esse aqui vai uma estrela, uma estrelinha, altura, certo? Θ e U. A relação é muito simples, tá? A altura, ela vai se relacionar com o módulo, o valor, né, U e o cosseno de θ, ok? Então vamos lá a demonstração. Quem está fazendo demonstração, né? Aqui só desenho para vocês ali. Vamos lá para a demonstração. Então é o seguinte. Primeiro, quem é o volume do paralelepípedo? Um paralelepípedo é o seguinte. A área da base vezes a altura, certo?
A área da base para a gente, que é a área de um paralelogramo, que é o WV, né? Então, a área da base é a área de um área do paralelogramo. Paralelogramo quem? Definido por V e W. Dado por V e W, vezes a minha altura, certo? Então, eu sei que vai ser o módulo, né, a norma de VW, vezes a altura, H. Mas a altura tem sua vez. A altura para a gente, lá, ela vai ser U vezes U cosseno de θ, certo? Aí aqui é o seguinte. Deixa eu só fazer aqui um detalhe aqui. Esse meu vezes aqui que eu tô colocando. Opa. É um vezes escalar, tá? A multiplicação escalar. Ok? Temos isso aí. E aí, por sua vez, você vai conseguir encontrar o que aqui? Você vai ter o seguinte. Que esse meu volume, dado ali anteriormente, né? Esse meu volume, ele vai ser nada mais nada menos que U vezes, certo? O VW, certo? Em módulo, tá bom? Você vai ter isso aqui escrito, tá ok? Aí, ou seja, que é a mesma coisa que o V e W, produto misto, né? A norma disso aqui. Então, isso aqui vai ser o produto misto. Ele define o volume de um paralelepípedo, né? Consequentemente, né? O corolário aqui é a observação é que se você quiser o volume não do paralelepípedo, mas do tetraedro, certo? A relação é que ele é um sexto do volume do paralelepípedo. Ok? Então seria a pontinha lá. Seria você pegar esse aqui, esse valor, certo? Seria um sexto. Então ele vai ser um sexto, né, nas mesmas condições anteriores, certo? Produto de U, V e W. Deixa eu melhorar isso aqui. U, V e W, né? Digamos que saia aqui do A, B, C, D. Então, o que você tem que o volume ali, ele vai ser um sexto do AB, AC, AD. Ok? Sendo eles a aresta do meu tetraedro, tá bom? Então você vai ter isso aí como seu norte, tá? Então aprendemos aqui duas coisas, né? Sobre o tetraedro, tá bom? E sobre o paralelepípedo, trabalhar o volume deles aí, tá bom? Uma observação, bem aqui, em algum momento eu escrevi, deixa eu tentar encontrar, na hora que eu lembrei disso, sobre isso aqui, ó. Isso aqui, né? Você vai estar exatamente lá quando você consultar esse material aqui. Estava lembrando, observando aqui nas minhas notações. Ele está no ponto 9 das
propriedades, né, que você vai ter que provar, tá bom? Ok? A gente vai ter isso aí. Continuando. Isso aqui. A gente falou agora sobre o volume do paralelepípedo, volume do tetraedro. Agora vamos para alguns exercícios, tá? Exercício é o seguinte: dados. Os vetores U, que é igual a x, 5 e 0. V, que é 3, 2, 1. 3 menos 2 e 1. W, que vai ser 1, 1 menos 1. Calcular o valor de x. Calcular o valor de x para que o volume do paralelepípedo determinado por U, V e W seja 24, botar o A, unidades de área. Okay? Na verdade, área não, né? O V, unidades de volume. E aí a tua resposta aqui, tinha um pouco mais de tempo, a tua resposta, ou esse x vai ser 4, ou esse x vai ser igual a menos 44. A forma de fazer é bem simples, né? Calcula aí o produto misto, tirar o módulo dele, a norma, e aí assim você, né, encontra essa resposta aí. Calcular o volume do tetraedro cujos vértices são A1, 2 e 1, B7, 4 e 3, C4, 6 e 2 e D3, 3 e 3. Ele fala do tetraedro, né? Lembre, tá bom? Então a tua resposta aqui é o gabarito, né? Ela vai ser igual a 4, certo? Unidade de volume. Lembre que basta fazer o quê? 1/6. E aí eu pego AB, AC e AD. Que tu vai fazer? Quem é o A? Opa! Quem é produto misto, tá bom? Quem é o AB, quem é o AC, quem é o AD, faz o produto misto deles, depois divide por 6. Tudo bem? Vamos para uma definição, mas definição aqui eu vou colocar ela sem prova, tá? Definição não, perdão. Definição mesmo. Definição é o seguinte: duplo produto vetorial será dado por U vezes V vezes W para U, V e W vetores quaisquer. Certo? É o duplo produto vetorial. Ok? Temos isso aí.
Vamos ter aqui uma observação. Para encerrar nossos estudos aqui. Observação é o seguinte. O, VW, duplo vetorial, ele pode ser dado por um U vezes W vezes escalar V menos U VW. Mas U mais U vezes V vezes W é coplanar com V e W. Daí você tem o seguinte, que U vezes V vezes W é igual a MV mais NW, certo? Ok? E aí, então, no final das contas, você vindo provando isso aqui, você chegaria ao seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa parte aqui de provar. Eu vou deixar aí para uma próxima aula, tá? Sobre essa propriedade aqui com duplo produto vetorial, certo? Para onde eu queria chegar, na verdade, essa demonstração, eu queria chegar no seguinte, que você também tem uma fórmula de fazer esse duplo produto vetorial, certo? Basta fazer V U vezes V W U vezes W. Assim você chegaria aqui ao seu duplo produto vetorial. Bem aqui tem um detalhe, que é um vezes, Então essa demonstração, certo? Essa demonstração aqui vai para uma próxima aula, tá? Ok? Essa demonstração aqui. Demonstração. Então você tem que só sacar isso aqui, tá bom? Que o duplo produto vetorial, no caso aqui, vai ser dado por isso aqui, tá bom? Então é isso que você tem que dar uma sacada nesse momento, pra gente não se desgastar tanto em demonstrações nessa aula. A gente vai sacar isso aqui. Vamos para um exemplo aqui, tá? Por exemplo, tem isso aqui, ó. U é igual a 3 menos 2 e 6. V é igual a 2 menos 1 e 0. W igual a 1, 3 e 4. Temos o seguinte, que U vezes V, 3 menos 2 e 6 vezes 2 menos 1 e 0, ao fazer esse cálculo, lembre que eu faço 1 a 1, 3 vezes 2, 6, menos 2 menos 1, 2, e aqui dá 0, dá igual a 8, certo? U vezes W, 3 não, é mesmo, 3 menos 2 e 6 vezes o W, 1, 3 e 4, certo? Que vai ser igual a 3 menos 6 mais 24, que dá igual a 1. No caso aqui, 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 3, 6, 24, 27 dá igual a 21, certo? Menos, no caso, mais 21, ok? Você tem isso aqui. Tudo bem?
Então vamos lá. E aí, ao calcular U vezes V vezes W, né? Lembra que a gente botou V, U vezes V, W, U vezes W, certo? Que vai ser V, o primeiro nosso deu 8, tá ok? E aí, aqui deu W, e o nosso U vezes W deu igual a 21, tá bom? Deu igual a 21, ok? Tudo bem? Você vai ter isso aí. Opa, tá certo. Tudo bem? Ok. Tem só um detalhe aqui, que eu tô vendo aqui no meu rascunho, que na verdade isso aqui é um menos 6. Ok? Isso aqui é um menos 6. E daí vai ter essa pequena alteração aí, sendo o menos 6, tá? Aqui vai ficar, na verdade, menos 24. Que vai ficar 3, menos 6. Aqui vai ficar igual a menos 6 menos 24. Menos 2 vezes 3, menos 6, menos 30. Que vai dar... Não. Isso mesmo. Menos 30, menos 27. Tá bom? Então, menos 27. Opa, apagar aqui. Menos 27, tá? E aí, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte. Isso aqui vai ser igual a 8 vezes W mais 27. Por que mais? Que é menos essa diagonal secundária. 27 vezes V, tá? Então vai ter isso aí. Então, ao calcular isso aí, vai ser 8. Quem é o seu W? É 1, 3 e 4. Mais 27. Quem é o seu V? O seu V é 2, menos 1 e 0. E aí vai ficar igual. Aqui 8. 24. 8, 32. Mais 27 vezes 2, 54. 27 menos 27 e 0. 8 mais 54 dá 62, menos 3 e 32, né? Então esse aqui fica sendo nosso produto, né, duplo vetorial, e com isso a gente vai estar encerrando essa aula, tá ok? Nós temos isso aí. Lembrando que eu fiz U vezes V, 3 menos 2, menos 6, vezes 2, menos 1 e 0, tá? Eu fiz isso aí, ok? Posteriormente, eu fiz 3 menos 2, menos 6, 1, 3 e 4. 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 3, menos 6, menos 6 vezes 4, menos 24, que dá igual a menos 27, tá? E aí eu boto esse menos 27 na conta lá, tá bom? E aí assim eu tenho a minha resposta.